Nós vamos ler agora o texto, Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. A palavra diz assim: Então eu vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Vamos orar novamente. Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, é como espada de dois gumes. O Senhor é a palavra, é a verdade, é o caminho e a vida, Senhor. Espírito Santo, toma esse momento nas tuas mãos, como a cada momento nessa manhã o Senhor tomou, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor. Compartilha conosco do teu coração. Nos ajude a compreender a tua palavra, Senhor. Quebra sofismas, desfaça todo laço, embaraço, impedimento, no nome de Jesus. Toca os nossos corações nessa manhã, Senhor. Nós estamos abertos àquilo que o Senhor quer dizer. Nós estamos ansiosos, Senhor, por ouvir e receber a tua palavra e permitir que ela nos mude de dentro para fora e a tua obra seja feita em nós. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, igreja. Igreja em Siswat é Basaluane. Eu tenho que falar, amém, Basaluane, igreja. Lembrando dos meus irmãos lá da Suazilândia. Esse pano aqui é o pano típico Suazi. Eles chamam ele de Didwa. O rei usa, então todo mundo usa, né? E a gente trouxe, nós vamos deixá-lo, não sei se aqui, vamos deixá-lo aqui. Mas todas as vezes que você olhar para esse pano, ore pela Suazilândia. Suazilândia precisa muito das nossas orações. O país, na verdade, a parte sul da África nesse momento, por aproximadamente 7, 8 países, está enfrentando a pior seca dos últimos 60 anos. Está muito difícil, mas o Senhor está lá, operando e fazendo milagres. Coisas lindas Deus tem feito. É tempo de avivamento. Mas esse texto que a gente começa nessa manhã fala de Jesus. Tudo, a Bíblia inteira aponta para Jesus. E até hoje, ou até esse momento, todos nós temos a oportunidade de nos relacionar com Jesus, nosso Salvador, gracioso, amoroso, perdoador, intercessor. Jesus, nosso Jesus é muito bom, príncipe da paz. Está precisando de paz? Jesus é o príncipe da paz. Mas quando nós lemos esses dois versos, quando o anjo em alta voz proclama a todas as nações, todos os povos, línguas, tribos, raças, mortos ou vivos, esse Jesus é o Jesus juiz. E hoje nós ainda temos a oportunidade de encontrar o Jesus Salvador, hoje, nesse momento, porque Jesus, Ele é também juiz, e haverá um dia em que todos nós, todos, do primeiro ao último, nós estaremos diante de Jesus, mas um Jesus juiz, que julgará com retidão, com justiça, com equidade, não um juiz corrupto, que se corrompe, que se engana, que se vende, um justo juiz. Enquanto eu lia esse texto, Jesus, eu creio, eu senti de que a primeira coisa que eu deveria dizer é sobre a chamada de Jesus para a sua vida.
para a minha vida, para as nossas vidas. A chamada para se relacionar com o Jesus Salvador, antes que nós tenhamos que enfrentar o justo juiz. A chamada é para hoje, é para já. E nessa mesma proposta, como corpo de Cristo, nós temos que convidar as nações da terra, todos, para conhecer Jesus, o Jesus Salvador, antes que estas pessoas não tenham outra opção a não ser encontrar com o justo juiz para julgamento eterno. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. É muito sério. Eu quero falar hoje um pouco sobre chamado, sobre missões, obediência. Eu acho que está tudo relacionado, não acho, creio. E vai ter um PowerPoint. Lu, você pode me ajudar? Quando nós falamos de missões, nós falamos do coração de Deus para as nações. Amém, irmãos? Deus ama nações. Quando Deus olha para o mundo, aqui tem várias bandeiras. Deus não vê um globo, um planeta geograficamente, politicamente dividido. Deus não vê o mundo desse jeito. Deus vê o mundo como uma coxa de retalhos. Para Deus, o que importa não são fronteiras físicas ou políticas. São etnias, são tribos, são povos, são línguas. Deus vê as coisas de uma maneira diferente. Uma coxa de retalhos, muitos povos diferentes, todos sedentos por conhecer o Jesus Salvador. E não sabendo, muitos e muitos deles, que um dia eles estarão diante do mesmo Jesus para receber julgamento eterno. A maioria dos cristãos vê missões como algo muito interessante, importante, relevante, especial. Amém? Missões é algo de Deus. Deus é um Deus missionário. Mas muitos cristãos, eles também pensam que, apesar de ser tão especial, não é para eles. Missões é para quem Deus chama, que cruza fronteiras, vai para outro lugar do mundo falar de Jesus. Isso é só meia verdade. Se você pensa dessa forma, você está com a verdade pela metade. Missões é algo que Deus valoriza, porque Deus é um Deus missionário desde o princípio. Mas missões não é só para alguns, é para todos nós. Amém? Para todos. Por quê? Porque apesar de não serem todos os chamados para deixar algo e seguir e fazer missões, sejam missões nacionais na nossa própria pátria, ou missões interculturais em outro lugar, todos nós somos chamados para nos envolver com a missão de Deus nesse mundo. Todos nós somos chamados para entregar algo que o Senhor, Ele mesmo nos deu nas mãos dEle, para então podermos ser instrumentos em suas mãos, para que o reino de Deus avance sobre a face da terra. A chamada é para todos nós, é para o corpo. Na verdade, a chamada é para as nações, porque Deus chamou as nações, todos os povos da terra, para o adorarem e o glorificarem. E porque nem todos os povos da terra conhecem essa chamada, Jesus chamou a igreja, eu e você, para ir lá dizer a eles, os de perto, os de longe, não importa, todos, que Deus os chamou para si, e que Deus tem um plano redentor para a vida de todos. Vocês me compreendem? Eu estou sendo claro? Nós somos chamados. Falando um pouco sobre chamada, a chamada vem de Deus, Deus é quem chama. Quando nós vemos todos aqueles textos, as últimas palavras de Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele deixou, não uma sugestão, ele deixou uma ordenança. Ele disse: vocês, eu vou fechar com chave de ouro, vão às nações da terra e digam a eles que eu os amo, eu os quero redimir, os quero curar, os quero restaurar, os quero salvar, quero mudar a vida deles.
A chamada vem do nosso Senhor. Deus chama. Deus é o Deus que chama. Ele chama a todos nós. Missões não é um programa, não é um evento que acontece uma vez por ano para levantar ofertas e enviar para outros lugares. Missões não é nada disso. Pode ser isso também. Missões não é uma aventura. Eu tenho dito a alguns jovens, eles têm o coração ardendo por missões. Eu tenho dito, o pastor Rubinho sabe disso, a Márcia, quem já fez missões, pastor Israel e os outros pastores. Nós estamos em missões. Amém, pastor Adriano e Karen? É uma vida cheia de aventuras, mas não pode ser uma aventura na vida. É coisa séria. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não usa meninos. Ele usa meninos, crianças, muito mais do que nós adultos. Mas Deus não usa adultos imaturos, porque a obra de Deus é coisa muito séria. Nós lidamos com eternidade. Então, missões para nós deveria ser um estilo de vida. Foi isso que Jesus deixou. Jesus recebeu uma missão muito difícil do Pai. Eita, missão difícil essa. Ele foi até o fim. Deus te deu uma missão, não abra mão da missão que Deus te deu. Vá até o fim. É muito difícil. Jesus te entende. Foi muito difícil para ele. Ele não abortou a missão que o Pai o havia confiado. Ele foi até o fim. Jesus é o nosso modelo. Só olhar para ele, a gente acha tudo, encontra tudo que precisa para continuar. Mas como é que Deus chama? A gente não vai ter tempo para isso. Deus chama de muitas formas diferentes. É só ler a Bíblia. Deus é um Deus que chama, desde o início da Bíblia até o final. Deus está sempre chamando. Deus é um Deus que se revela. Deus chama ao perdido para encontrar salvação. Deus chama o salvo para levar salvação aos perdidos. Deus está sempre chamando. Ele chama a santidade, a adoração. Deus busca. Deus é um Deus que busca. Às vezes nós não nos deixamos ser encontrados. Nós estamos muito ocupados com os negócios dessa vida, e tão cheios de tantas coisas, de argumentos, de rancores, às vezes de mágoas, de religiosidade, de tarefas, de trabalho. É muito possível fazer a obra de Deus sem Deus. Perder Deus no meio da obra que eu estou fazendo para Ele é uma realidade na vida de muitos. E Deus continua chamando ao arrependimento. E quando olhamos para a vida dos grandes homens, homens como nós, que Deus chamou, Deus falou com eles de uma forma tão clara, diferentemente, mas tão clara, que eles não tiveram dúvida da chamada de Deus para a vida deles. Porque quando Deus chama, Deus também capacita, nós sabemos disso. Mas a chamada é para nós, para o corpo, é para as nações, e por causa disso nós fomos chamados a ir às nações. A chamada é diferente para cada um de nós, e há tipos diferentes de chamada. Talvez a gente cita 3, e a primeira delas, você pode mudar por favor, Du? É a chamada geral para todos os cristãos da face da terra, para você e para mim. Você nasceu de novo, você já está chamado, não é isso? Na verdade, a gente pensa que eu tenho que sentir Deus me chamando, ou ter a confirmação de Deus me chamando para fazer algo para Ele, ou para fazer missões de qualquer forma que eu puder me envolver dentro do reino de Deus. Não é verdade. A gente tem que ter uma chamada para ficar em casa, porque a ordenança Jesus já deixou. Não espere ser chamado, Jesus já te chamou. Se Jesus te disser, fique em casa, aí sim, fique em casa. Senão, você já está chamado. Ele não vai chamar novamente, Deus não fica se repetindo. Mas nós temos também, que chamada geral que é essa? Para fazer discípulos, para reconciliar, chamada do amor, do serviço, da restauração. Não é a chamada do id, é a chamada do gerúndio, do indo para o seu trabalho,
indo a pé, de carro, no ônibus, no ponto do ônibus, indo para a igreja, indo para a praia, indo aonde você for, você e eu somos chamados para fazer discípulos para Jesus. Nós temos que entender. Por muito tempo eu não entendia isso, por algum tempo, não muito talvez, não sou tão velho assim. A única forma de fazer algo no reino de Deus que eu entendia era construindo para cima, para o meu lado, para cima de mim. Até que eu entendi que a gente tem que construir não para nós, a gente tem que construir para Ele. O oposto, para perto dEle, distante de nós, para perto dEle. E quando Jesus fala com Pedro, Pedro, você me ama, restaurando o coração de Pedro, Pedro fala assim, o senhor sabe que eu te amo. Jesus falava, então apacente as suas ovelhas, foi isso que ele disse, né? Falou, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Ninguém morreu na cruz por ninguém a não ser Jesus Cristo. Nós não temos nada, a igreja é de Jesus. Nós somos apenas sombras, tentando seguir as pegadas do Mestre. Ele é o verdadeiro pastor. Nós somos apenas mordomos. Tudo pertence ao Senhor. Construir para Ele, para o reino dEle, é isso que glorifica. Mas nós também temos a chamada vocacional. Aí a gente fala de dons, talentos que Deus te deu, a sua vocação, aquilo que você ama fazer. Eu estava falando com o Mateus ontem, ele gosta de hip hop. Eu falei, Mateus, hoje nós vivemos um mundo de tribos, né? Você já encontrou a sua, vá para dentro da sua tribo, traga a sua tribo para Jesus, usa a linguagem que conecta com a linguagem deles, e traga eles para Jesus. Ninguém deve ficar de fora. A igreja, não é? É muito interessante, enquanto nós ainda temos a ideia de igreja que chama para dentro, a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Vai para fora, igreja, depois traz para dentro e envia novamente, está tudo bem. Você vai e traz, treina, discipula, fortalece. É o Espírito Santo que faz a obra, mas Ele usa pessoas, Ele usa você e eu. Envia de novo, fala, ó, você veio da mesma forma, é o mesmo caminho, vá lá para fora e reproduza esse modelo. É isso que Jesus deseja de nós. Amém, irmãos? Vocês estão cansados já? Eu tenho mais alguns minutos, eu não dei nem a introdução ainda, mas a palavra de Deus é maravilhosa. Nós temos a nossa chamada específica, essa é única, é sua. Ninguém pode cumpri-la por você. Jesus chamou você para fazer algo que só você pode fazer. Você pode e eu posso falhar. O preço pode ser alto. Mas Paulo fala dessa chamada lá em Gálatas 1. Paulo fala, Deus me chamou para fazer isso. E Paulo completou a carreira. Ele foi até o fim. Foi muito difícil, mas ele não desistiu. Deus é um Deus que chama. Qual é a sua chamada? Qual é a sua chamada? Você já perguntou para Deus? Deus, qual é o propósito que deveria mover a minha vida? Pense bem nisso. Cada vez mais nós vivemos para as coisas e nos iludimos e nos atrapalhamos muito. Porque quando eu quero melhores roupas, melhores carros, melhores casas, melhores condições, mais dinheiro, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver comigo, o meu conforto, é a minha vida, é o meu Deus. Eu faço planos e Ele me abençoa, assim que eu oro. Mas quando você olha para a vida de Paulo, pega todas as cartas de Paulo, e todas as vezes que Paulo orava, Paulo nunca pediu, eu nunca encontrei. Tente, se você achar, você nos diga uma oração que Paulo fez visando o homem exterior ou coisas exteriores. Paulo orava para o homem interior, e ele dizia, Deus fortalece esse homem interior.
E Paulo era um gigante na fé. E quando ele fazia suas cartinhas, uma delas ele repreendeu a igreja de Corinto, dizendo: vocês estão muito iludidos, porque vocês estão dando mais valores às coisas exteriores, falíveis, datadas, perecíveis, do que às coisas espirituais, que não se podem ver, mas que são eternas. Deus tem uma chamada para cada um de nós. A chamada deve ser respondida. A verdade de Deus exige uma resposta de nós. Não dá para ser como Pilatos: eu lavo as minhas mãos, como se isso significasse eu não vou me envolver com esse Jesus, porque a esposa teve um sonho e ela disse: não se envolva, esse homem é justo. Ele já estava envolvido até aqui, ó. É impossível não se envolver com Jesus. Nós podemos nos envolver erradamente com Jesus. Não responder à chamada já é uma resposta. É a resposta da omissão. Mas quando Jesus nos chama, essa é a verdade do reino. Eu tenho que responder. Não dá para ficar em cima do muro, porque o muro tem dono, e o dono não é Jesus. Não fique em cima do muro. O muro é um lugar perigoso. Nós precisamos decidir. É muito perigoso nós nos empenharmos, quando nós não entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Nós nos empenharmos com muitas coisas, coisas boas, coisas dignas. É muito perigoso, porque eu corro um grande risco de fazer muitas coisas que agradam aos homens e deixar de fazer a vontade de Deus. Nós temos que ouvir de Deus o que Deus quer de nós. Para que o Senhor está nos chamando? A chamada envolve muitas coisas. Envolve sacrifício, obediência, desprendimento, morrer para você mesmo, abrir mão, dependência, sofrimento, morte. Há 2 semanas atrás, nós perdemos uma missionária muito querida, lá no norte da África. Preciosa, uma moça solteira, corajosa, a Gigi, tombou no campo missionário, morreu de malária cerebral. Em 2 dias, após 2 semanas que ela havia voltado para a África, ela morreu. Envolve tudo isso, envolve a soberania de Deus. Será que eu estou disposto? Até onde eu estou disposto a ir? Até que ponto que eu estou disposto a sacrificar? Abrir mão por causa da chamada que é maior. Pense, eu devo pensar isso a cada dia. A chamada de Deus não cabe dentro da nossa zona de conforto. Não é possível. Não é possível. Não mesmo. Jesus, ao ser questionado sobre algumas pessoas: Jesus, eu quero te seguir por onde quer que andares. Jesus já deu logo a mensagem. Jesus era direto, né? Ele ainda é. O problema é que às vezes a gente não ouve. Mas era impossível alguém cruzar com Jesus e sair neutro daquele encontro. Hoje nós somos muito diplomáticos, né? A gente diz: não, a gente tem que... Às vezes talvez nós deveríamos ser um pouco mais assertivos. Mas o fato é que quem cruzava o caminho de Jesus, deixava Jesus, ou seguia ou odiava, ou amava ou odiava, ou seguia ou não queria mais ver Jesus na frente, porque Jesus não tinha meio termo com ele. Era uma verdade debaixo da graça que promovia, mas era a verdade que confrontava. Não dá para ter meio termo. Jesus, nós não podemos perder tempo. A chamada faz parte do sonho de Deus para cada um de nós, mas nós temos que querer fazer parte do sonho de Deus. Se eu não quiser, não adianta. Se eu não desejar, Deus me respeita. Eu vou perder um grande tesouro, mas Deus me respeita.
é uma decisão, porque envolve muitas outras coisas. Talvez quando falamos de cumprir a nossa missão, seja fazer missões, há muitas formas de se fazer missões, né? Ou de cumprir a nossa missão. Não está relacionado ao que eu posso fazer para Jesus aqui na terra, mas ao que Jesus pode fazer através da minha vida, se eu permitir que Ele faça isso. É impossível fazer a obra de Deus, assim como é impossível ser salvo, né? Jesus trouxe uma mensagem dura e muitos escandalizaram, e os discípulos vieram depois e falaram: Senhor, quem então pode ser salvo? E o Senhor disse: ao homem é impossível, confesso, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Amém, irmãos? Pastor Rubinho, eu acho que meu tempo já foi, né? Posso ter mais uns 10 minutinhos? Desculpa, eu vou tentar ser breve, mas a gente entende que a chamada, talvez o próximo slide, pode passar, nós não vamos ter tempo para percorrer cada um, mas seguindo um pouco, como que a chamada acontece? Aí mesmo, tá bom, muito obrigado. Para nós começou dessa maneira, não sei se para os outros pastores, curiosidade, a gente começou a ter curiosidade por missões, pelos povos não alcançados, o que Deus estava fazendo no mundo, e como que a gente poderia ser parte disso. Aí veio o interesse, a gente começou a ter interesse, a ir atrás, a procurar saber, quantos povos ainda não alcançados, como que é essa história, o que é fazer missões. Aí nós entendemos, porque quem busca, encontra, quem bate, a porta lhe é aberta. A Bíblia diz que Deus opera em nós, primeiro o querer, e depois o efetuar. Deus nos guia através do nosso coração. E aí depois veio a certeza. Eu nem conhecia a Gilca ainda, nós éramos solteiros. Gilca teve a experiência da chamada dela, eu tive a minha, e a chamada de Deus nos uniu, a obra de Deus, a vontade do Pai. Aí vem a convicção. Quando eu entendi, naquele culto missionário, que Jesus estava me chamando para proclamar o Evangelho em terras distantes, eu aceitei a chamar. Eu não sabia o que vinha pela frente, graças a Deus. E aí vem a ação. A chamada tem que mudar o nosso estilo de vida, tem que mudar a rota. Eu tinha muitos planos, eu tive que abrir mão dos meus planos para receber os planos que Deus tinha para a minha vida. Não é fácil, mas é possível. Com a graça de Deus a gente consegue. Mas isso é um processo, gasta tempo, não é do dia para a noite. Pode ser, Deus faz da forma que Ele desejar, mas é um processo. Amém? Deixa Deus falar com você. Entra no processo de Deus. Traz o seu coração diante do altar. Deus vai te dizer o que Ele quer que você faça, aonde, como, quando. São muitas perguntas, mas começa pelo quê? É muito importante. Uma vez que você tem a visão, a missão vai se desenvolver. Deus abre e fecha a porta segundo a vontade dEle. É uma bênção. O tratamento de Deus é algo maravilhoso. Mas onde que a gente pode continuar? Queridos, eu creio que o Senhor está tentando nos dizer algo nessa manhã. Eu não vou conseguir falar tudo que eu tinha preparado, mas Deus está nos chamando a nos livrar de nós mesmos, dos nossos argumentos. Sou novo demais. Deus já levantou reis com 8 anos. Sou velho demais. Abraão viu a promessa se cumprindo quando ele tinha 100. Sou fraco demais, não importa, Deus é forte. Eu não sei, Deus sabe tudo. Eu não posso, Deus tudo pode. Não importa, seja qual for o nosso argumento, de dizer, eu amo missões, eu oro, isso é fazer missões também. Deus não chamou todo mundo para ir para algum lugar fazer missões, senão ninguém ia ficar, né?
e os de pé, né? Mas é importante compreender que a chamada é da igreja, a resposta é pessoal, a missão é do corpo, a responsabilidade é de cada um de nós. E Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está nos chamando, e Ele quer ouvir de nós uma resposta. Seja corajoso, diga assim para o Senhor, amém? Seja corajoso, seja corajosa, amém? Deus quer fazer muito nesse lugar. Não tem plateia aqui, tem um corpo, amém? A plateia ou vaia ou aplaude, depende. O corpo se mobiliza, amém? Nós somos um corpo, nós somos uma família. Nem sempre é fácil viver na família, mas viver sem a família é muito mais difícil. Nem sempre é fácil viver dentro da arca, né? Ela cheira mal de vez em quando, tem cocô, tem um monte de coisa ali dentro, tem muito trabalho, tem que esperar. Tempo de Deus não é tempo de relógio, não dá para ser medido aqui. Eu acho que Deus demora, embora a Bíblia diz, obrigado Jorge, que Deus nunca demora, obrigado querido, mas pular fora da arca é dilúvio, você vai morrer, amém? Não dá, é melhor ficar dentro, porque enquanto nós estamos dentro, Deus usa o cenário, Deus me usa no cenário para trazer mudança, mas Deus também usa o cenário para mudar coisas em minha vida, amém?